A vida é uma coisa incrível. Você nunca sabe o que te espera na próxima esquina e você pode nunca saber se não seguir em frente. Eu poderia dizer que tive uma sorte fabulosa, e eu também pensei assim no começo, até que enfrentei a dura realidade e só então percebi. Que problemas eu tenho? Então eu me vi neste bar. Você conhece o tipo, um desses lugares em que você se sente obrigado a estar. É onde os incrivelmente atraentes e bem-sucedidos supostamente convergem. Com certeza, eles estavam lá, embora fossem uma minoria. Eles comandavam o espaço sem esforço, se misturando livremente, abraçando outras pessoas legais completamente confortáveis em sua própria pele. Eles pareciam conhecer todo mundo, eram melhores amigos de todos, irradiando calor para todos, bem, para a maioria das outras pessoas legais, pelo menos. Então havia os outros, os menos notáveis. Eles estavam reunidos em pequenos grupos estáticos, sem se mover como as pessoas bonitas e bem relacionadas. E então havia o resto, os infelizes agarrados aos seus assentos, esperando evitar interagir com qualquer um. Eles estavam desesperados para não se destacarem, temendo que todos pudessem ver através de sua fachada de pertencimento, expondo suas inseguranças. Seus medos eram infundados, ninguém realmente os notou. Eles apenas ocupavam espaço, fazendo o lugar parecer menos vazio para os confiantes navegarem. Sim, eu estava entre eles. Não as bonitas, nem mesmo o grupo invisível dos medíocres. Eu estava entre aqueles que realmente se sentiam deslocados aqui. Eu tinha garantido um lugar no bar, tentando sinceramente não fazer papel de boba e parecer que estava me divertindo. O desafio, no entanto, estava no fato de que, no fundo, eu não tinha absolutamente nada para me ocupar além de lutar com minhas próprias inseguranças. Era assustador. Você não pode simplesmente ficar sentado sem fazer nada em um lugar como este. A ideia de ser pego sem fazer nada era mortificante, embora felizmente ninguém parecesse me notar. Alguns amigos mencionaram se encontrar aqui, como um idiota, cheguei sem saber que era um daqueles bares. Para piorar a situação, meus amigos nem tinham aparecido ainda. Então, agarrei-me desesperadamente à minha bebida, observando a multidão e tentando adotar o disfarce de um observador sofisticado, um homem que conhece seu lugar no fundo. Qualquer coisa, menos a pessoa tímida e autoconsciente que eu realmente era, com medo de ser exposto. Eu me peguei desejando possuir a aparência, a confiança ou o charme daquelas pessoas, aquelas que todos admiram. Veja esse cara, por exemplo. Com mais de 2 metros de altura, loiro, bronzeado, músculos salientes como os do Hulk e dentes tão deslumbrantes que poderiam te cegar temporariamente. Ele fez questão de que todos notassem cada centímetro dele, até mesmo seus molares. Apesar da minha apreciação por heróis de histórias em quadrinhos como ele, eu já o ressentia, principalmente porque não conseguia encontrar uma única falha. Normalmente, você pode se consolar encontrando imperfeições. Claro, ela é linda, mas é egoísta. Sim, ele é musculoso, mas olhe para os dentes dele. Ok, ele é bonito, mas é tão inteligente quanto um pão e seu cabelo é fino e crespo. O problema principal estava com aqueles que pareciam perfeitamente sem esforço como esse cara. Ele era o epítome do charme e da inteligência. Idiota! Por que a loteria genética não podia distribuir atributos um pouco mais uniformemente? E nem me faça começar a falar da mulher deslumbrante ao seu lado. Qualquer supermodelo se sentiria inadequada e consideraria uma mudança de carreira ao vê-la. Ela não era apenas bonita. Ela era escultural, como uma guerreira amazônica. Ela não era apenas bonita, ela era uma deusa de tirar o fôlego. E ela se agarrou a ele como se ele fosse o maior presente do mundo. Droga, eu realmente o desprezava. Os dois, na verdade. Merda, onde estavam meus amigos? Eu ainda me sentia completamente deslocado ali, como se eu não pertencesse ao mesmo cômodo que aquelas pessoas. Quer dizer, olha só para aquela bunda. Que mulher poderia legitimamente possuir e exibir tal traseiro em público? Só aquela bunda era o suficiente para deixar homens menores loucos, sem nem mesmo uma esperança de tocá-la e sobreviver ao encontro. E para piorar as coisas, ela usava calças curtas e justas ridiculamente curtas. Já mencionei o quão injusta a vida pode ser? Provavelmente já.
Olhando ao redor, vi que praticamente todo mundo estava observando-os. Não apenas as pessoas comuns, mas também a galera descolada. Esses dois claramente ganharam o prêmio genético. E eu não pude deixar de imaginar como seria viver a vida como um deles, ou mesmo estar perto de um deles. E então as coisas pioraram. O Senhor Universo girou e examinou a multidão. Caras invisíveis como eu murcharam sob o escrutínio da multidão popular. Senti o impulso de desaparecer, como uma barata pega sob um raio de luz repentino. Certamente ele detectaria meu desconforto, minha solidão total, o fato de que ninguém falava comigo ou sequer me notava. Eu não pertencia aqui. Droga, ele estaria certo. Agora ele fixou os olhos em mim, examinando minha figura com seus penetrantes olhos azuis e começou a sorrir. Idiota! Eu senti como se minha mera presença ali fosse uma violação, contaminando esse lugar da moda com minha aura nerd e nada legal. Ele deu um tapinha no ombro da deusa amazônica ao lado dele, e as coisas imediatamente foram de mal a pior. Apontando na minha direção, ele capturou meu olhar, e por mais que eu tentasse, não conseguia desviar o olhar. Meu Deus, ela era deslumbrante. Absolutamente de tirar o fôlego. Ela olhou para mim, depois para ele, de novo para mim, e franziu a testa. Eu não podia culpá-la. Se eu fosse ela, franziria a testa ao me ver aqui também. Felizmente, ela rapidamente desviou os olhos e começou a conversar com sua companheira divina, balançando a cabeça em aparente desacordo. Eles até pareceram se envolver em uma discussão leve que me surpreendeu. Os deuses olímpicos não deveriam estar acima de tais disputas mesquinhas? Eles deveriam observar as palhaçadas dos mortais com um sorriso desdenhoso. Perceber que suas vidas eram menos que perfeitas me deu uma leve, mas inegável, sensação de satisfação. No entanto, essa satisfação não foi o suficiente para me fazer abandonar minha fantasia de trocar de vida com eles. Desviei meus olhos do casal posando como modelos e fingi interesse nas garrafas atrás do barman mais uma vez. Achei que isso me manteria discreto até que meus amigos finalmente decidissem aparecer e pudéssemos escapar para um lugar melhor. Com licença? Que voz agradável, inconfundivelmente feminina. Decidi oferecer a ela o assento que ela provavelmente estava pedindo antes mesmo de me virar. Droga, era ela. Senti o sangue drenar da parte superior do meu corpo e minha capacidade de falar desapareceu. Foi minha resposta brilhante. Meu nome é Tina. E você é? Certo. Você pode ficar com ele. Agora ela parecia confusa. O assento. Você pode ficar com o assento. Que assento? Eu perguntei seu nome. O quê? Seu nome. Você tem um, não tem? Thomas, bem, Tom. Todo mundo me chama de Tom. Sim, Tom. A presença dela ainda me deixou um pouco desorientado. Certo, Tom, estamos progredindo aqui, eu posso sentir. Você até conseguiu lembrar e dizer seu nome em voz alta. Ela riu baixinho, um som surpreendentemente cativante que a fez parecer menos intimidadora. Ela quase parecia, bem, humana, charmosa até. Eu disse a mim mesmo para parar com isso. Não deixar que isso se tornasse um clichê por ficar apaixonado ou algo assim. Sabe, Tom, nós nos deparamos com um pequeno obstáculo. Uma voz profunda e distintamente masculina interrompeu meu foco em transe. Sua companheira se juntou a nós, sem que eu percebesse. Na verdade, tudo ao meu redor passou despercebido enquanto ela falava. Eu sou Ralph, o marido de Tina. Eu a amo muito. E ela acabou de fazer 25 anos. Eu me perguntei brevemente por que ele estava me contando tudo isso. Você sabe o quão difícil pode ser encontrar o presente certo para sua mulher. Não tendo muita experiência em relacionamentos de longo prazo, sabiamente fiquei em silêncio. Bem, eu meio que estraguei tudo. Comprei ela, bem, vamos pular essa parte. Foi uma piada de presente, e bem, ela ficou bem chateada. Puta. O quê? Eu fiquei puto, Ralph. Sério, puto. Tá. Irritado. Ela estava realmente brava. Então eu meio que fiz uma promessa a ela.
Ela poderia ter qualquer presente que quisesse se eu pudesse arranjar. Bem, financeiramente, legalmente e assim por diante, sabe? Certo. Isso foi tudo que eu tinha contribuído para a conversa até agora, esperando desesperadamente ter escondido minha crescente confusão. Quer dizer, por que esse estranho estava me contando sobre sua luta para escolher o presente de aniversário certo? E por que ela estava me olhando com tanta expectativa? Caramba, isso era mesmo a vida real agora? Certamente não parecia, nada disso fazia sentido. Eu meio que esperava que alguém gritasse, cortasse, a qualquer momento, me revelando como vítima de um programa de pegadinhas. E é aí que você entra, ele disse. O quê? Será que essa noite poderia ficar mais estranha? Onde estavam meus amigos quando precisei deles? Eu estava procurando freneticamente por uma estratégia de saída agora. Finalmente, eu tinha encontrado a falha que estava procurando. Essas pessoas eram claramente loucas. Eu escolhi meu presente, intimidade com outro homem, apenas uma vez. Ainda bem que eu não estava bebendo quando ela disse isso, graças a Deus. Senão, eu teria espalhado minha bebida por todo o lugar. Eu ainda estava tossindo quando ela calmamente continuou. Ralph teve que concordar, é claro. Esse desejo claramente se enquadrava nos limites que ele havia estabelecido. Limitações definidas, pensei. Essa mulher não era uma bimbo sem cérebro, mas é claro que era estranho discutir a possibilidade de se casar com o propósito de intimidade extraconjugal dessa forma. Sim, eu tinha que concordar, embora não precisasse gostar. Minha condição era que eu poderia escolher o cara e que eu poderia assistir a coisa toda se eu quisesse. Sério? Minhas respostas curtas provavelmente os fizeram pensar que eu era um completo idiota naquela época. Claro. O que você esperava? Claro que não vou forçar um homem que poderia competir comigo em algo significativo a se envolver em intimidade com ela. Ah! Você sabe, isso não é fácil para mim. Mas eu sei que errei e isso é parte da minha penitência. Não vou deixar que isso coloque meu casamento em risco. Então o que eu preciso é de um homem completamente feio. Pouco atraente, comum, sem charme, sem dono. Basicamente, sem competição alguma. Que história estranha. Mas eu finalmente entendi por que eles estavam me contando isso e, honestamente, ouvir a verdade nua e crua exposta dessa forma foi bem ofensivo. Sabe, Tom, eu concordei com as condições de Ralph. Fiquei até surpreso que ele tenha concordado. Bem, eu estava me sentindo relaxado na hora, tomei alguns drinks e me senti mal pelo presente dela. Essa é minha maneira de compensar. E você merece por esse presente de merda, querida. De qualquer forma, concordei que ele poderia escolher o cara e estar lá. Mas eu tinha uma condição também. O cara não deveria ser terrivelmente feio. Certo, mas então por que você está aqui comigo? Eu soltei. Ela olhou para mim surpresa, então caiu na gargalhada. Ela achou isso histericamente engraçado, mas Ralph e eu sabíamos melhor. Feia era exatamente como eu me via. Tina. Ela ainda estava rindo. Tina? O quê? Ele está falando sério. O quê? Vamos lá. Você não é material para modelo. Eu queria que você fosse um pouco mais alto. E sim, mais músculos não fariam mal. Mas Tom, você serve. Não sou tão exigente, é só uma coisa de uma vez. Você serve. Você não é tão feio assim. Certo, mas ele também não é exatamente um galã. Exatamente, Ralph. Você normalmente não iria atrás dele, iria? O quê? De jeito nenhum. Independentemente de ser verdade ou não, a situação estava se tornando cada vez mais ofensiva. Apesar disso, eu aguentei e fiquei parado. Ficou claro para mim que eu tinha uma pequena chance de me aproximar dessa mulher ideal. No entanto, recusei-me a entreter a ideia de fazer amor com ela. Parecia muito irrealista e provavelmente levaria à decepção. Um simples toque ou mesmo um beijo nela seria recompensa suficiente por suportar essa humilhação constante. As intenções deles eram transparentes.
Ela tinha todos os motivos para me colocar em uma luz negativa para tranquilizar o marido. Os motivos dele eram igualmente claros. Ele não estava interessado em elogiar alguém que pudesse representar uma ameaça. Esses pensamentos me ajudaram a manter pelo menos um pouco de autorrespeito. Mas você se envolveria em intimidade com ele? Bem, ele não é exatamente o cara dos meus sonhos, mas é o bastante. Certo, garoto, repita depois de mim. Eu sou um cara fraco e pouco atraente que não consegue satisfazer uma mulher de verdade. Admito que mal podia esperar para ganhar o favor dessa deusa, então obedeci. Sou um cara fraco que não consegue satisfazer uma mulher. Ele sorriu presunçosamente enquanto ela parecia um pouco envergonhada. Uau, isso é infantil, querida. Tudo bem, Tina. Acho que posso aceitar que Tom esteja dormindo com você, mesmo que ainda doa. Só não esqueça de se proteger, ok? Eu entendo e realmente aprecio isso. Eu sei o quanto você me ama e o quão forte você é. Tina, eu ainda não entendo. Você não deveria estar satisfeita comigo sozinha? Nossa, esse cara de repente pareceu surpreendentemente inseguro, quase chorão. Eu não podia culpá-lo. Eu teria ficado arrasado no lugar dele, embora eu ainda estivesse um pouco confuso. Ah, pessoal. Agora não, Ralph, querido. Podemos discutir isso depois. Você não tem nada com que se preocupar. Eu sou sua e continuarei sendo sua. Rapazes. Sim, Tom? Perguntou Tina. O que tudo isso realmente significa? Significa que você vai ficar íntimo dela, cara. Sem fazer amor. Sem romance, sem jantares à luz de velas, sem abraços, sem beijos. Não? O que você quer dizer? Ambos ficaram claramente chocados com minha resposta e, francamente, eu também fiquei. Não estou interessado nisso. Você é louco? Eu me repreendi mentalmente. Mas não. Não vai funcionar. Você é louco? Ou talvez você seja gay. Não, Ralph, eu não sou gay. Você a viu ultimamente? Ela é incrivelmente atraente. Sim, eu notei. Mas ainda não vai funcionar. Pelo menos não do jeito que você descreveu. Nada de beijos, nada de carinhos, nada de romance. Como isso deveria funcionar? Então você precisa de tudo isso? Velas, beijos, carinhos? Isso é nojento. Estou lhe oferecendo a melhor intimidade da sua vida e você está se fixando em coisas tão pouco masculinas? Tem certeza de que não é gay? Ah, certo, você é apenas um fracote. Sim, eu posso ver que você curte esse tipo de coisa. Honestamente, eu não tinha certeza do que eu curtia. Eu não era virgem. Mas aos 24 eu estava longe de ser um Casanova. Minha extrema timidez me impedia de usar meu equipamento como pretendido. Mas eu tinha lido muito sobre isso e assistido a alguns vídeos educacionais online. Apenas para fins de pesquisa, é claro. Ele está certo, Ralph. Eu não o amo e nunca o amarei. Mas intimidade, como você descreve, não vai funcionar. Certo, faça do seu jeito. Mas eu vou cuidar dela primeiro. Você vai ficar com os segundos. Ralph, querido. Esse é o acordo. É melhor para você. Ele pode assistir e aprender. Ela apenas revirou os olhos. Ok, vamos acabar com essa farsa, ok? De qualquer forma, essa pequena caricatura de homem não representa uma ameaça para mim. Pareceu-me que ele estava assobiando no escuro. Mas fiquei feliz que ele estivesse agindo como um idiota. Isso tornou tudo mentalmente mais fácil. Foi um pouco estranho para mim ter intimidade com uma mulher casada. Ok, estou dentro. Mas em termos de apostas, eu vou tomar a iniciativa, eu afirmei corajosamente. Concordo, ela respondeu rapidamente, mantendo uma cara séria. Ótimo. Simplesmente ótimo. O tom dele estava cheio de sarcasmo, o que não ajudou em nada a imagem dele. Mas você não vai fazer isso na nossa cama. Eu teria que queimá-lo depois, e ele é praticamente novo. Então, onde você mora,
covarde? Apenas algumas centenas de metros daqui. Droga! Ele parecia completamente miserável. Aposto que ele se arrependeu de não ter escolhido um presente melhor para ela. O que quer que ele tenha dado a ela, sua punição parecia excessivamente dura. Mas, por outro lado, eu não os conhecia bem o suficiente para fazer um julgamento. Caminhamos até meu apartamento próximo em um silêncio tenso. Eu liderei o caminho enquanto ele se agarrava a ela possessivamente. Para um cara tão machista, ele estava agindo surpreendentemente carente. Ela retribuiu o comportamento dele, provavelmente para tranquilizá-lo. A viagem de elevador que se seguiu pareceu durar 5 horas, embora tenha sido muito mais curta. O ar estava denso de tensão enquanto Tina e Ralph estavam em cantos opostos. Ninguém falou uma palavra. Todos olhavam para o chão ou para o teto, seguindo a regra não escrita dos elevadores de evitar contato visual direto. Olhei brevemente para os lindos olhos de Tina, e ela deu um sorriso tenso. Ela não parecia animada com essa situação, o que só aumentou minha ansiedade. A cena toda era completamente bizarra. Depois do que pareceu uma eternidade, as portas do elevador finalmente se abriram, e Ralph e eu tentamos sair simultaneamente. Ele aproveitou a oportunidade para me empurrar rudemente para o lado. Eu tropecei, tentando desesperadamente manter um pingo de dignidade para não cair no chão. Eu mal consegui, mas acabei me envergonhando com um bizarro balançar de braços e pernas. Tina me lançou um olhar que era quase de dor enquanto Ralph sorria. Se tudo corresse bem, eu terminaria a noite tendo dormido com uma mulher dos sonhos, embora isso custasse o resto do meu amor próprio. Entramos na minha espaçosa sala de estar, que oferecia uma vista de tirar o fôlego da cidade. Uma parede era uma única janela enorme, dando ao cômodo a aparência de algo saído diretamente de um catálogo de móveis modernos. Eu não era podre de rico, mas tinha uma renda muito boa, um apartamento deslumbrante e a capacidade de trabalhar em casa. Tirando a falta de companhia feminina, minha vida era muito boa. Nossa! Ambas pareciam bem impressionadas, embora eu não conseguisse entender o porquê. De fato, esse lugar era lindo, mas pertencia a um cara comum. Eles eram os sortudos, as pessoas atraentes. Eles estavam perto da grande janela panorâmica, olhando para as luzes da cidade, de mãos dadas e compartilhando o que parecia ser um momento romântico. Eu quase me senti como um intruso no meu próprio apartamento. Alguém gostaria de beber alguma coisa? Decidi que era hora de acabar com o devaneio deles. O quê? Sim, Tom. Seria adorável. Você tem um pouco de vinho branco, talvez? Claro. Cerveja. Enquanto eu estava trazendo bebidas para eles, eu estava tentando acalmar meus nervos um pouco. Eu ainda sentia que ela era bonita demais para estar com alguém como eu. Eu tive uma visão fugaz de como o universo entraria em colapso se eu tocasse, como se alguma lei da física fosse violada. Para ser honesto, a presença dela também era um pouco assustadora. Eu só esperava que essa pressão não afetasse meu desempenho mais tarde. Belo apartamento, parece que você não pertence aqui. Obrigado. Tentei não prestar atenção aos seus comentários rudes, acreditando que era melhor não lhe dar prazer algum. Ok, deixe-me dar-lhe uma lição gratuita sobre como agradar adequadamente uma mulher. Ela parecia infeliz com o comportamento dele, mas o tolerava, provavelmente porque sabia o quão difícil era a situação para ele. Ok, por favor, siga-me até o quarto de hóspedes. Não no quarto de hóspedes, garoto, ele disse. O quê? Eu respondi. Usaremos sua cama. Ele queria me machucar de qualquer forma que pudesse, mas eu não me importava. Eu ia dormir com a esposa dele, a mulher dos meus sonhos, com o consentimento dele. Com isso em mente, eu estava bem. Certo, siga-me. Meu quarto era muito mais impressionante do que o quarto de hóspedes, então não me importei com a escolha dele. Havia uma janela panorâmica semelhante com vista para o parque vizinho. Como era o último andar do prédio mais alto da área, ainda oferecia alguma privacidade. O quarto também tinha uma janela enorme com um teto transparente. Em uma noite sem nuvens como essa, você podia ver as estrelas e a lua da cama.
Ralph mal percebeu e começou a se preparar, mas Tina ficou completamente encantada. Ela apenas apontou para o teto com a boca aberta. É Tom. Você gosta, Tina? Tom, não acredito nisso. O que é? Querida, podemos começar agora mesmo. Vou mostrar a ele como fazer amor com minha mulher. É tão lindo, Tom. Ela parecia ter lágrimas nos olhos. Sempre admirei essa vitrine e pensei que as mulheres também apreciariam, mas nunca tive uma aqui. Timidez, sabe? Tina? Oi. Você está comigo? Podemos começar agora mesmo. Ah, sim. Sinto muito, Ralph. Ela começou a se preparar. Sempre que vejo uma mulher, não consigo deixar de imaginar como são as partes invisíveis dela. Se vejo uma juba adorável por trás, imagino um rosto bonito na frente. O problema é que a realidade muitas vezes não corresponde a essas imagens. Quando uma mulher com uma juba linda se vira, seu rosto geralmente é menos perfeito do que eu imaginava. Eu estava inclinado a preencher as lacunas com visões excessivamente otimistas. Desta vez, porém, minha imaginação estava certa. O corpo de Tina era absolutamente espetacular. Infelizmente, o corpo de Ralph era igualmente impecável e excepcional. Estava claro que esses dois pertenciam um ao outro, ambos no topo do pool genético. Seus corpos perfeitamente tonificados e musculosos pareciam ter sido feitos para um catálogo de roupas esportivas. Seu físico e músculos eram um pouco intimidadores, embora ela não fosse mais alta do que eu, especialmente agora que ela havia tirado seus saltos extremamente altos. Seu instrumento já estava pronto, e ele veio até mim para demonstrá-lo. Eu não estava interessado, mas por educação, prestei atenção nele. Nada mal, hein? Aposto que você não consegue competir com ele, seu fracote. Do que ele estava falando, afinal? Era uma ferramenta muito comum. O que eu deveria dizer? Você tem um instrumento fino, senhor? Pareceu completamente inapropriado para mim. Felizmente, ele não parecia esperar uma resposta. Então ele fez sinal para que ela viesse para minha cama. Eu esperava que ele idolatrasse essa mulher, a admirasse, a agradasse de todas as maneiras possíveis. Essa era a minha expectativa inicial. Mas a realidade acabou sendo completamente diferente. Ele a virou bruscamente. Fiquei chocado. Nada de beijos. Nada mesmo, direto ao ponto. O que ele estava pensando? Como ele achava que ia funcionar? Logo esse mistério foi resolvido. Ela tentou esconder seu desconforto, mas, diferentemente dele, eu percebi. Ele realmente não entendia como se comportar com uma mulher? Aparentemente não, pois continuou a funcionar como um pistão de máquina a vapor. Do ponto de vista esportivo, sua performance foi, sem dúvida, impressionante. No entanto, este não era um filme, mas a vida real, onde o objetivo não era apenas ter uma boa aparência, mas também satisfazer verdadeiramente uma parceira. A percepção de que isso era uma lição sobre como não agradar uma mulher aumentou sua pungência. O fato de que ele estava até mesmo procurando um espelho enquanto estava imerso em si mesmo era ironicamente apropriado. Tina sorria para ele de vez em quando, embora sua satisfação parecesse tão distante quanto a lua. Nossos olhos se encontraram por um momento, e naquele momento eu entendi seu desespero. Ela estava claramente insatisfeita, duvidava de si mesma e provavelmente nunca se sentiu satisfeita com ele. Inesperadamente para mim, senti pena dela. Decidi passar o máximo de tempo possível com ela, fazendo o meu melhor, usando minha experiência limitada para dar a ela a experiência que ela merecia, mesmo que eu duvidasse das minhas habilidades. Um homem mais experiente poderia ter sido mais adequado, mas suas opções pareciam limitadas. Finalmente, Ralph começou a resmungar. Vamos, Tina, estou quase pronto. Ele realmente esperava que ela acabasse com ele? Em que tipo de mundo ele vivia? Não pude deixar de admirá-la. Ela tentou não fingir, mas também não escondeu algum prazer. Obviamente, ela se importava com ele e não queria decepcioná-lo. Duvidei que ela precisasse se preocupar, a consciência dele parecia estar além de tais sutilezas. Como resultado,
ele desmoronou ao lado dela. Ah, isso foi ótimo, ele comentou. Ela não disse nada. Ok, fracote, agora é sua vez de ser o segundo. Vamos ver se você consegue fazer isso de novo. Ele simplesmente rolou para fora da cama e foi para o banheiro, sem mais prestar atenção nela. Eu entendo seu dilema, sussurrei assim que ele saiu. Eu o amo. Você sabia? Sim, eu vejo. Os olhos dela são tão lindos, cheios de lágrimas. Não quero machucá-lo. Eu sei. Mas você tem que ser honesto consigo mesmo. Sim, eu preciso saber, ela disse quase desesperadamente. Não é sobre esse presente terrível. Não sou tão superficial assim. Só preciso saber. Talvez eu não seja a melhor opção para você, tenho pouca experiência. Você é minha única opção. Para ser honesto, estou surpreso que ele tenha concordado. E você provavelmente tem mais experiência do que eu, ele tem sido meu único amigo até agora. Amigos de infância? Sim. Engoli em seco. O relacionamento deles era especial, e eu sabia que o que eu estava prestes a fazer poderia machucá-los, me deixando com uma sensação de culpa. Mas eu não podia mudar nada ou evitar isso. Ela insistia em saber, e eu queria tocá-la, beijá-la. E, claro, eu queria intimidade. Assim que ele saiu do banheiro, ela também se levantou para se arrumar. Tina, você tem que ver esse banheiro. É maior que o nosso apartamento inteiro. Droga. Ele esperou até que ela estivesse fora do alcance da voz. Ok, cara, estou saindo daqui. Não posso assistir isso. Um homem de verdade não deveria fazer isso, lembre-se, apenas uma vez e sob proteção. Ela é toda minha, e você passará o resto da sua vida sonhando com esta noite, mas isso não vai acontecer de novo. Ela não teria se apaixonado por você de qualquer jeito. Você sabe. Oh, merda. Ele pareceu um pouco preocupado, virou-se e saiu do apartamento. Onde está Ralph? Ele decidiu ir embora de repente. Ela parecia melancólica. Sim, talvez seja para melhor. Eu odeio machucá-lo assim. Mas eu preciso saber. Eu realmente preciso. Eu entendo. Venha aqui, por favor. Ela se aproximou de mim obedientemente, com a cabeça levemente abaixada. Gentilmente levantei seu queixo e dei um beijo carinhoso em seus lábios perfeitos. Enquanto explorava seu corpo e devaneio, lutei para tirar minhas roupas sem desajeito. Uma vez livre, ela respondeu ansiosamente ao meu toque, o que me encorajou. Apesar do meu conhecimento adquirido principalmente pela internet, senti que não estava indo tão mal. Como sempre, uma pesquisa completa tinha suas vantagens. Acabamos na minha cama, onde finalmente tive a oportunidade de explorá-la completamente. Era óbvio que ela gostava do que eu estava fazendo. Faça isso, por favor, Tom. Uau, essa mulher dos meus sonhos praticamente implorou por isso. Eu, para ser preciso. Que golpe na autoestima. Eu entendi que essas eram circunstâncias extraordinárias, e em circunstâncias normais, ela nem olharia na minha direção. Mas eu estava determinado a aproveitar essa experiência para nós dois. E ainda assim eu não iria apenas ficar perto dela. Eu iria idolatrá-la. Olhando em seus olhos e admirando seu rosto impecável. Surpreendentemente, ela encontrou meu olhar sem desgosto aparente. Sabe, você não é tão feio assim. Eu não tinha certeza se era apropriado naquele momento discutir minha aparência longe de ser perfeita. Isso poderia estragar o clima. E eu não estou? De jeito nenhum. Você não é tão impecável quanto Ralph, ele é provavelmente o homem mais bonito que já vi. Mas você está longe de ser feio. Com um pouco de estilo, você pode se tornar bem atraente. Ah, pensei que era só um jeito de apimentar nossa conversa. Deixei que ele te provocasse sem te proteger só para animá-lo. Sinto muito por isso. É muito difícil para ele. Sim, eu entendo. Desculpe, eu tive que dizer isso. Gosto de olhar para você. Você tem olhos lindos. O quê? Eu estava confuso.
Estava começando a parecer irreal. Meus olhos eram simples com meus olhos. Agora, por favor, continue. É ainda melhor do que eu imaginava. Isso é verdade. Oh, Tom. Para minha surpresa, ela começou a chorar, o que me confundiu. Não era o que eu esperava. Depois da nossa curta conversa, continuei a tarefa anterior para trazê-la de volta ao momento presente. E funcionou. Talvez eu não tivesse o físico de Ralph, mas talvez eu fosse mais sensível e vulnerável. Fiquei surpreso com a facilidade com que eu conseguia reconhecer as reações dela. Ela parecia quase transparente para mim, permitindo que eu me manipulasse como uma ferramenta, responsiva e bonita além disso. Ela olhou para mim seriamente, pegou meu rosto em suas mãos e me beijou com força. Agora eu podia sentir suas lágrimas e meu nariz estava molhado. Refletindo sobre minha vida, cheguei à conclusão de que esse foi, sem dúvida, o momento mais incrível que eu poderia lembrar. Depois de um tempo, ela afrouxou o aperto em minha cabeça. Seu olhar suavizou enquanto ela olhava em meus olhos quase ternamente. De repente, preocupação passou pelo rosto dela. Talvez ela tenha percebido quão pouco eu tinha feito para meu próprio prazer até agora. Pareceu que se passou meia hora antes que ela finalmente me soltasse, e nós deitássemos lado a lado na cama, completamente exaustos. Olhando para o meu relógio, fiquei surpreso ao descobrir que estávamos fazendo isso por quase uma hora. O tempo voa imperceptivelmente. Claro, isso não afetará minha vida futura de forma alguma. Depois que relaxamos um pouco, seu humor de repente ficou um pouco sério. Eu senti como se soubesse o que a estava incomodando. Tina, você não precisa se culpar. Eu sei. Não era o que você esperava? Não, não foi assim. É isso, foi melhor, muito melhor. Você realmente ama Ralph, não é? Sim, mais do que qualquer coisa no mundo. E por que você tem tanta satisfação em se comunicar com outra pessoa? Parece que tudo é ainda pior com ele. Sim, eu nunca tive nada assim com ele. Eu não tinha ideia do que todos estavam falando. Eu suspeitava disso. Você tinha um? Bem, a única razão para seu pedido incomum, que causou dor a alguém que você sem dúvida ama e colocou seu casamento em risco, deve ter sido algo realmente importante. Ela apenas assentiu. Claramente, você tem sentimentos fortes por ele, o que não é surpreendente, já que ele é um partido perfeito. Então por que você sequer consideraria ter intimidade com alguém como eu? Parece que a intimidade com ele deve estar faltando se você está se questionando assim. Sim, ela chorou, caindo em lágrimas. Tentei confortá-la. Tina, o problema definitivamente não é você. Você é uma ótima amante, muito receptiva. Mas isso não resolve o problema, não é? O homem que você ama não está atendendo às suas necessidades. Agora você tem certeza, embora tivesse dúvidas até hoje. Ela sentiu tristemente. O problema é que ele é egoísta, o que pode melhorar com o tempo e orientação. Mas o problema maior são suas ideias ultrapassadas sobre masculinidade. Qualquer coisa que agrade uma mulher, ele descarta como pouco másculo. Mudar isso será difícil. Talvez aconselhamento possa ajudar. Já sugere isso antes. Deixe eu adivinhar, ele não vê problemas no seu relacionamento, acha que ação e zomba da terapia como sendo fraca? É, mais ou menos. Então qual é o seu plano? Eu não tenho um. Temo que ele nunca mude. Agora mesmo eu poderia deixá-lo se eu ficar muito frustrada. Mas eu o amo demais para fazer isso. Quando tivermos filhos, ir embora será ainda mais difícil. Estou preocupada que ele se importe ainda menos com minhas necessidades então. Não se preocupe tanto. Duvido que ele consiga algo pior. Ela deu uma risada curta e amarga. Sim, você provavelmente está certo. Então o que eu posso fazer? Nada. Eu sonho com essa noite incrível com você. Aceite o fato de que o homem que eu amo é um amante terrível. Ei, isso é confidencial, ok? Sim, claro, não se preocupe, eu não sou um babaca. Eu sei. Sabe, Ralph também não é tão ruim assim.
Só que hoje ele ficou ofendido e se sentiu inseguro. Sim, eu pensei isso. Então esse é o fim para nós? Sim, Tom. Muito obrigado. Foi como um sonho se tornando realidade para mim. É a mesma coisa aqui, obrigada. Nunca vou esquecer esta noite. Com lágrimas nos olhos, ela correu para o banheiro, se limpou, se vestiu rapidamente e saiu correndo do meu apartamento antes que eu pudesse dizer algo apropriado. Fiquei surpreso ao perceber que lágrimas escorriam pelo meu próprio rosto. Depois, fiquei acordado pelo que pareceu uma eternidade, lidando com os eventos recentes. Ela era inegavelmente deslumbrante e inegavelmente habilidosa na cama. O que realmente me surpreendeu foi sua franqueza e gentileza genuína. Ela era incrivelmente simpática. Estranhamente, fiquei aliviado por não vê-la novamente. Eu temia me apaixonar por ela sabendo que nunca poderia tê-la de verdade. Ela era simplesmente fora do meu alcance, perfeita em todos os sentidos, assim como Ralph, exceto por uma falha infeliz que ele possuía. Eu pretendia categorizar toda a experiência como um episódio único bizarro, mas agradável, algo para guardar na memória. No entanto, eu sabia que isso não mudaria minha vida nem alteraria minha visão de mundo de forma profunda. Claro, as coisas não saíram como planejado. Na manhã seguinte, eu me vi na barbearia, cortando o cabelo de forma muito necessária. Eu tinha abraçado minha aparência nerd e desleixada, mas logo percebi que era tão absurda quanto as ideias não convencionais de Ralph sobre o comportamento masculino apropriado durante a intimidade. Negligenciar minha aparência não era uma peculiaridade charmosa. Era simplesmente imaturo. À noite, eu tinha um corte de cabelo novo e roupas novas. Era a hora de uma mudança. Conhecer Tina serviu como um chamado para acordar. Embora minha autoestima tenha recebido um impulso com experiências recentes, quase consegui me conectar com garotas que conheci na cidade em 2 ocasiões. No entanto, quando as coisas pareciam promissoras, eu hesitava por muito tempo ou lutava para encontrar as palavras certas, inevitavelmente sabotando qualquer progresso potencial. Embora parte da minha dúvida tivesse desaparecido, eu permanecia dolorosamente tímido. 2 semanas após minha fuga cheia de acontecimentos, eu me vi sentado perto da lareira, fixado nas chamas dançantes que forneciam a única iluminação em minha morada mal iluminada. Meu humor estava pesado. Apesar dos meus esforços, os pensamentos sobre Tina persistiam inabaláveis. Não teria sido tão ruim se ela fosse apenas bonita e atraente. O verdadeiro desafio estava em sua profundidade inesperada, sua sensibilidade, gentileza e calor droga. Eu não conseguia parar de repassar nosso encontro apaixonado em minha mente, atormentando-me com cada lembrança. Meu devaneio melancólico foi abruptamente interrompido pela campainha. Agora não. Eu não conseguia suportar encarar ninguém naquele momento. Especialmente Tim, meu amigo que involuntariamente me colocou nessa confusão ao não aparecer no bar na hora marcada. A maldita campainha tocou novamente. Merda! Parecia que eu não tinha escolha a não ser lidar com isso. Com grande relutância, finalmente me arrastei do chão e caminhei em direção ao toque insistente. O que Tim estava fazendo? Ele geralmente estava muito distraído para ter tanta pressa. Abri a porta e estava prestes a repreendê-lo quando uma mulher alta e deslumbrante de repente correu para os meus braços, quase me derrubando. A porta se fechou atrás dela sozinha, e lábios macios pressionaram os meus. Uma fragrância deliciosa encheu meus sentidos. Considerando tudo, a situação poderia ter sido pior. Não fale, ela murmurou, quebrando sua própria regra. Vamos para o seu quarto. Eu apenas assenti. Ela estava certa, palavras eram desnecessárias. Foi maravilhoso. Ela estava se divertindo em dobro. Depois de nos abraçarmos e compartilharmos alguns beijos, deitamos na cama em um silêncio confortável. Eu me senti completamente relaxado com ela, não mais intimidado por sua aparência. Éramos amigos. No entanto, algo estava me incomodando e, eventualmente, tive que interromper a atmosfera relaxada. Tina, não me sinto bem em me envolver em traí-lo. Não é ético e não condiz com quem eu sou. Me sinto péssimo em traí-lo também. Eu realmente amo meu marido, sabia? Eu entendo.
Ele é meu melhor amigo desde a infância. Ele me defendeu contra os valentões na escola. Certo? Eu nunca poderia deixá-lo. Certo? De repente, lágrimas brotaram em seus olhos. Eu tenho que ir. Ela praticamente saiu correndo do meu apartamento mais uma vez. Estava se tornando um padrão. Eu me senti tolo por estragar o momento assim. Não fiquei muito surpreso quando ela apareceu na minha porta cerca de uma semana depois. Não me importei nem um pouco, já que ela estava em minha mente constantemente durante esse tempo. Eu tinha passado a maior parte dos meus dias olhando para fora das janelas ou para as paredes, perdido em devaneios sobre ela. Depois de uma saudação calorosa, nós mais uma vez compartilhamos um momento apaixonado juntos, seguido por uma conversa onde expressamos culpa sobre nossas ações. Ela falou carinhosamente de Ralph novamente, e eu reiterei que eu normalmente não me envolvia com mulheres casadas. Essa discussão estava começando a parecer mais um ritual do que uma troca genuína de verdades. Suas visitas se tornaram cada vez mais frequentes até que estávamos fazendo amor quase diariamente. A qualidade da nossa intimidade não diminuiu. A excitação nunca diminuiu. Na verdade, ficamos mais próximos, o que aumentou ainda mais nossa conexão física. As coisas esquentaram ainda mais. Apesar da minha culpa persistente sobre as implicações morais, não consegui resistir a ela. Ela estava profundamente em conflito e frequentemente em lágrimas. Nós dois reconhecíamos o erro da nossa situação, mas nosso caso tinha evoluído para um relacionamento de longo prazo. Outro evento importante foi o nosso prazer em passar tempo juntos, não relacionado à intimidade. Nós tínhamos criado um vínculo casual e relaxado. Sempre que ela podia estar comigo, geralmente quando Ralph estava ausente, nós cozinhávamos, assistíamos filmes, nos aconchegávamos e conversávamos. Nunca aparecemos juntos em público por razões óbvias, mas dentro do meu apartamento quase parecíamos um casal feliz. Estávamos apenas cozinhando lasanha. Ela pingou um pouco de molho de tomate no meu instrumento, brincando, e depois lambeu. Tina, você pode fazer isso a qualquer hora. Com ou sem molho, ok? Sim. Por fim, ela se levantou e se inclinou sobre a mesa, como se estivesse pegando macarrão. Ela ficou nessa posição, me provocando para ver se eu tinha alguma intenção. Sorrindo, eu também peguei um pouco de molho e joguei nela. Ah, desculpe. Você é tão desajeitada, ela provocou, imitando uma reprimenda. Parece que você vai ter que limpar isso agora. Sim, senhora. Enquanto eu estava cuidando dela e ela estava ocupada na mesa, houve uma campainha infernal. Tom, apenas ignore, ok? Sim. Continuei meu trabalho. Aquela maldita campainha de novo. Abra a maldita porta. A voz estava um pouco abafada pela porta, mas nós dois a reconhecemos imediatamente. Olhei para ela interrogativamente e ela assentiu tristemente. Tom, vamos pelo menos nos vestir, ok? Boa ideia. Nós nos vestimos às pressas, ela com sua roupa de chegada, eu com calças de moletom casuais. Com o coração batendo forte, abri a porta. Tina não estava em lugar nenhum. Ela havia se retirado para o quarto. Ralph. Tom. Ele parecia visivelmente agitado. A Tina está aqui? Ralph, o que você quer? Tina, ele gritou, ignorando minha pergunta. Eu estava prestes a deixá-lo ir quando, para minha surpresa, ela apareceu atrás de mim. Estou aqui. Sua raiva se dissipou instantaneamente. Foi doloroso assistir. Vi seu espírito desmoronar bem na frente dos meus olhos. Então, é verdade? Ele estava à beira das lágrimas, e por algum motivo, esse teria sido o pior resultado. Eu esperava desesperadamente que ele nos poupasse disso. Eu também queria que Tina negasse tudo, mesmo que fosse só por ele. Talvez inventar alguma história sobre sermos apenas amigos. Sim. Ralph ficou tão chocado com essa admissão quanto eu. O que isso significava? Por que ela queria que Ralph soubesse sobre nós? Ela estava tentando confessar? Ou talvez se pressionando para terminar as coisas comigo dessa forma?
Ela sequer pretendia terminar com Ralph, embora parecesse improvável? Sua idiota! Você é uma mulher suja, adúltera e traiçoeira, ele disse com uma voz estranhamente triste. Eu sei, ela respondeu tristemente. Você é sem coração, trapaceiro, inútil. Senti seu humor mudando. Este era um homem desesperado e a raiva estava crescendo. Eu sei. Sinto muito. Desculpe. Desculpe. O que isso significa? Não significa nada. Não muda nada. Do que você se desculpa, afinal? Por dormir com ele? Por fuder aquela piada patética e magrela? Não. Não? O que isso significa? Sinto muito por ter te machucado. Você não vale nada. Uma garota nojenta, inútil e de virtude fácil, ele agora gritava. Fiquei aliviado que os escritórios abaixo do meu apartamento estivessem vazios a essa hora do dia. Ralph, lamento ter machucado você, mas não me arrependo de estar com Tom, ela disse calmamente. Apesar da dureza de sua mensagem, suas palavras eram gentis, como se consolassem uma criança querida. Estava claro que ela tinha profunda empatia pelo homem que amava. No entanto, ela havia escolhido a honestidade. Admirei sua sinceridade, mas questionei sua sabedoria. Enquanto eu ponderava, algo de repente atingiu meu queixo, me jogando para trás. Ele finalmente me acertou, pensei, surpreso por ele ter se concentrado nela por tanto tempo, sabendo que nunca a atingiria. Eu era o alvo inevitável. Enquanto eu caía, peguei sua expressão preocupada do meu novo ponto de vista no chão. Sinto muito, Tom. A culpa é toda minha. Ela se desculpou enquanto Ralph começava a me chutar. Ela interveio fisicamente, implorando, deixe-o em paz, Ralph. Por que eu deveria, sua desgraça? Por que eu deveria levantar um dedo por você? Pare com isso ou eu vou ficar aqui hoje, ela disse calmamente, apesar do caos ao nosso redor. Eu tive que admirar sua compostura. Ela era a pessoa que você gostaria de ter em uma emergência. As palavras dela o pararam instantaneamente. Por que eu deveria me importar? Ele cuspiu de volta. Ela se aproximou dele e o abraçou. Ele começou a soluçar incontrolavelmente, uma visão que me doeu profundamente. Ser atingido era quase normal em seu mundo de machismo. Mas ver um cara tão durão chorar era realmente perturbador. Está tudo bem, Ralph. Eu te amo. Está tudo bem, ela o tranquilizou com uma voz suave. Não me deixe, Tina. Por favor, não me deixe. Ele parecia tão vulnerável comparado a essa mulher forte. Estava claro porque ele temia perdê-la. Tom, estaremos no quarto de hóspedes, se estiver tudo bem para você. Ralph e eu precisamos conversar em particular. Claro, consegui dizer com a voz rouca. Olhei para o meu rosto e fiquei aliviado por não estar gravemente ferido. Estranhamente, quase desejei estar. Poderia ter aliviado minha culpa avassaladora. Eu não gostava de Ralph, mas o que Tina e eu estávamos fazendo era inegavelmente errado. Estávamos trapaceando, sem dúvida. Depois de cerca de 30 minutos, eles reapareceram. Ralph parecia um pouco composto novamente e até mesmo um pouco envergonhado. Tom, não posso mais te ver, Tina anunciou, se dirigindo aos meus sapatos. Eu tinha previsto isso, mas ouvir isso ainda foi desanimador. Eu entendo. Eu prometi a Ralph. Ele quer me perdoar e nós realmente nos amamos. Eu serei a esposa perfeita de agora em diante. Ralph assentiu firmemente ao fundo, embora parecesse um tanto desnecessário. Tudo bem. Nosso casamento precisa de cura. Tenho que trabalhar duro para ganhar a confiança dele de volta. Vou sentir sua falta, mas não podemos mais nos ver nunca mais. Acabou entre nós. Ok, Tina, entendi. Eu não estava me sentindo bem com isso de qualquer forma. Boa sorte com seu casamento. Vou sentir sua falta. Cuide-se. Ela saiu, tentando esconder suas lágrimas de Ralph. Eu também não estava me sentindo muito bem. Se eu fosse honesto, sabia que sentiria muita falta dela.
O tempo que viria seria muito difícil. Incrivelmente difícil, na verdade. Por algumas semanas, eu estava me sentindo melancólico e mal saía do meu apartamento. Além de trabalhar em casa, meus dias consistiam somente em ler, cozinhar, trabalhar e dormir. Eu me senti profundamente infeliz e comecei a reconhecer que meus sentimentos por ela tinham se tornado mais fortes do que eu havia percebido. Ela ocupava meus pensamentos incessantemente e eu a desejava intensamente. Vamos encarar. Eu tinha me apaixonado completamente por uma mulher casada. O pior tinha acontecido. 4 semanas de miséria total se passaram desde nossa despedida quando minha campainha tocou inesperadamente. Tina, fiquei atordoado. Tina, exclamei com alegria. Eu queria pular e começar uma dança da vitória só de vê-la novamente. Ela me silenciou com um dedo nos meus lábios. Conforme instruído, fiquei completamente em silêncio, embora fosse uma luta. Eu me senti explodindo de felicidade, como se uma parte vital de mim tivesse finalmente retornado. Descrever a intimidade subsequente como incrível seria um eufemismo imenso. Teter. Tina era incrivelmente apaixonada e determinada a compensar o tempo perdido. Durante todo o tempo, ela me segurou firmemente e muitas vezes me olhou nos olhos. Foi mágico. Eu esperava que ela ficasse um pouco depois para um momento relaxante juntos. Mas essa não era a intenção dela. Ela me lançou um olhar sério e gesticulou pedindo silêncio. Eu sabiamente fiquei quieto enquanto a observava tomar banho, se vestir e sair sem dizer uma única palavra. Estranho, mas certamente melhor do que nada. Nosso intenso caso reacendeu completamente nas semanas seguintes. Eu ainda me sentia culpado por toda a situação, mas não conseguia resistir a ela. Ela parecia se sentir ainda pior, mas também não conseguia se conter. Estávamos simplesmente cometendo adultério, o que contradizia nossos princípios morais. Inicialmente, nossos encontros envolviam intimidade silenciosa, como se isso de alguma forma justificasse a traição. Depois de algumas reuniões, essa restrição se dissolveu e tudo voltou a ser como era antes. Se é que você pode chamar o que estávamos fazendo de normal. Dessa vez, Ralph parecia alheio, mas isso não aliviou muito minha consciência. 2 meses se passaram desde que reacendemos nosso romance proibido, e uma rotina se formou. Os sábados eram nosso encontro principal, coincidindo com os jogos de futebol de Ralph e os subsequentes encontros com seus amigos. Esses momentos eram estimados, nos oferecendo algumas horas para ficarmos juntos de forma relaxada. Além disso, ela conseguia escapar para os intervalos de almoço com bastante frequência, geralmente 2 ou 3 vezes por semana. Minha vida girava em torno de 2 coisas: o tempo gasto com ela e a espera agonizante entre elas. Hoje era sábado, e eu esperava que ela chegasse por volta das 10 da manhã. Às 11, a preocupação se instalou. Ao meio-dia, eu estava um feixe de nervos. Tínhamos combinado que eu não ligaria para ela em nenhuma circunstância, então tudo o que eu podia fazer era me ocupar com pensamentos de medo. Ela estava reconsiderando nosso caso? Algo aconteceu com ela? A incerteza me atormentava. Ninguém me informaria de qualquer maneira. Por volta de 1 hora, a campainha finalmente tocou. Eu teria preferido que ela tivesse uma chave, mas ela temia que Ralph a descobrisse. Corri para a porta e a encontrei parada ali, parecendo triste e cheia de lágrimas. Tina! Vem cá, o que houve? Eu a abracei e esperei até que o choro dela parasse. Nós realmente o machucamos. Oh, droga! Ele descobriu. Sim. Então estamos terminando as coisas de novo? Não. Não? Senti uma onda de esperança. Isso era um sinal de comprometimento comigo? Ela tinha decidido deixar Ralph? Ele estava furioso. Ele queria me abandonar ali mesmo. Fiquei arrasada, mas concordei que era algo sobre o qual precisávamos conversar. Ele não esperava essa resposta, e isso o deixou completamente desconcertado. Sua raiva se dissipou instantaneamente, e ele começou a implorar para que eu não o deixasse. Foi horrível. Este homem outrora bonito e orgulhoso reduzido a uma lamentável confusão pelo conivente, ou seja, eu. E seu cúmplice, ou seja, eu.
Nós travamos os olhos. Nenhum de nós se sentiu orgulhoso do que tinha acontecido. Sim, especificamente você, ela disse com um sorriso fraco. Foi. Bem, digamos que me senti incrivelmente culpada. Aqui estava o homem que eu amava, destruído por minhas ações egoístas. E então piorou. Ele realmente sugeriu me dividir com você, contanto que eu não o deixasse completamente. Oh merda! Eu sabia que isso era ruim, mas no fundo eu não conseguia deixar de sentir uma sensação de euforia. Isso poderia significar mais tempo dela para mim. Mas aquela culpa incômoda persistiu. Merda. Perguntei se ele realmente queria um casamento aberto, se ele queria ver outras pessoas também, e se ele estava bem comigo saindo com outros caras. Outros caras? Um arrepio percorreu minha espinha. Ciúmes? Sério? Eu sou um trapaceiro. Ciumento? Quão hipócrita é isso? Relaxa, eu não vou. Eu só queria entender suas intenções. Parece que ele quer salvar nosso relacionamento o máximo possível, esperando que seja apenas uma fase. O ponto crítico parece ser eu continuar morando em nosso apartamento com ele. Ele sugeriu que poderia concordar em me dividir com você se tivesse a maior parte do meu tempo e continuássemos a usar anticoncepcionais. O quê? Eu sei, ele acha que sim. Não vamos discutir isso, por favor. Eu me sinto mal por não corrigi-lo, embora seja mais uma mentira por omissão. Mas a questão real é que ele não quer ser um corno. Esse é o seu maior medo. Eu não estava muito familiarizado com esse termo e ele me explicou. Ele disse que esse problema seria resolvido se nos divorciássemos. Eu realmente não entendo. Ele quer salvar nosso relacionamento se divorciando de mim? Parece ser algum tipo de questão de orgulho para ele. Se ele é corno ou não parece mais importante do que continuar casado comigo. Não tenho ideia do que ele está pensando. Acho que ele está apenas confuso e sobrecarregado. Eu ouvi falar disso. Sobre o quê? Toda aquela situação de corno. Parece que todo mundo tem uma definição ligeiramente diferente e para muitos caras ser rotulado como um é a humilhação máxima. Ralph parece pensar que ser casado é um pré-requisito para ganhar esse título temido. Então ele provavelmente está tentando se livrar desse rótulo sem perder você. De uma forma distorcida, quase faz sentido, não consigo deixar de sentir pena dele. Sim, então é assim que vai ser. O quê? Sério? Podemos começar a nos ver abertamente? Sim e não. Não publicamente, claro. Ninguém deve saber sobre nosso caso ou o divórcio iminente. Novamente, as aparências e a imagem pública parecem importar para ele. Sob essas condições, ele está bem com a gente passando um tempo limitado juntos. Ele espera que nosso caso perca a emoção ilícita e acabe logo. Como você se sente sobre isso? É bem horrível. Meu casamento acabou. Eu estraguei tudo com um homem que eu pensava ser minha alma gêmea. Entendo. Eu não gostei do som disso. Mas, por outro lado, ganhei mais tempo com o outro homem com quem me importo. Sério? Isso soou muito melhor para mim. Absolutamente bobo. Nem preciso dizer que fizemos amor depois disso. Passamos o resto do sábado juntos em nossa maneira casual de sempre até que ela voltou para casa de Ralph tarde da noite. Era sempre difícil para mim vê-la ir embora, mas dessa vez foi ainda mais difícil. Eu costumava ser amante dela enquanto ela estava retornando para o marido e para casa. Agora, com nosso novo relacionamento, eu sentia que tinha direito a uma parte da vida dela quase como um cônjuge legal na mesma medida que Ralph. Por mais reconfortante que fosse esse pensamento, ele também intensificou minha luta para aceitar o fato de que ela havia retornado para ele naquela noite. Por que ela não podia ficar comigo? O ciúme começou a se infiltrar em mim e a percepção da minha própria hipocrisia como um enganador ciumento só piorou a situação. Continuamos com esse arranjo nas semanas que se seguiram. Dei crédito a Ralph por ver o divórcio até o fim. Ele a amava profundamente, mas não suportava ser traído. Incapaz de convencê-la a mudar, ele perseguiu firmemente o que via como a única solução. Divórcio.
Tina me garantiu que isso magoou muito. Doeu nela também, pois ela ainda o amava e desprezava causar-lhe tanta dor. Ele ficou devastado, mas tentou o seu melhor para se reconciliar. Testemunhar isso foi tão difícil para ela quanto para ele. Eu temia perdê-la em meio a essa turbulência, mas fiquei aliviado que ela continuasse me vendo. Ela passava os sábados na minha casa, voltando para ele à noite para as noites de balada. Ela evitava ser vista comigo em público para poupá-lo da humilhação, o que me incomodava, embora ela eventualmente se oferecesse para passar 2 noites por semana comigo. Essas noites eram mágicas para mim, mas certamente torturantes para Ralph. Às vezes, as coisas eram estranhas quando ela chegava. Eu sabia que Ralph devia estar arrasado ao vê-la partir e a culpa a corroía. No entanto, encontramos consolo em nossa intimidade, o que pareceu aliviar a dor. Sabe, Tina, essas malas para pernoite são realmente inconvenientes, comentei em uma manhã de terça-feira enquanto ela fazia as malas antes de ir para o trabalho. Sim, me conte sobre isso. Fazer as malas é um incômodo e eu sempre acabo esquecendo alguma coisa, ela suspirou. Olha, tem bastante espaço nos meus armários, eu sugeri. O quê? Venha ver, eu a levei até meu closet e mostrei a ela como ele parecia vazio com apenas minhas poucas roupas dentro. Ainda não consigo acreditar o quão grande esse closet é exatamente. Há espaço mais do que suficiente até para o guarda-roupa de uma linda mulher. Tom, você está sugerindo que eu guarde algumas das minhas coisas aqui o tempo todo? Sim. Ela sorriu brilhantemente. Combinado. Sério? Uau, isso foi mais fácil do que eu esperava. Claro. Ou. Sim. Isto. Era. Aquilo. O primeiro passo para ela se mudar comigo. Mas querida? O quê? Ela tinha acabado de me chamar de querida? Minha corrente sanguínea estava inundada de endorfinas a essa altura. Eu nem tenho tantas roupas assim. O quê? Minha fala ainda estava um pouco confusa por causa dos produtos químicos naturais no meu sistema. Eu mal tenho roupas suficientes. Claro, quem tem? Espertinho. Sério, se eu dividir o que tenho entre a sua casa e a minha, a casa do Ralph agora, na verdade, também não terei o suficiente. Preciso de roupas para trabalhar em ambas. Ela se referiu à sua antiga casa como a casa do Ralph. Isso estava ficando mais interessante a cada segundo. Bem, então parece que precisamos fazer umas compras sérias. Sem problemas. Tom, sei que você está bem de vida. Imagino que não esteja preocupado com dinheiro, mas eu não tenho tanta sorte. Simplesmente não posso pagar por tantas roupas novas. Eu ainda estava me sentindo eufórica. O quê? Essa é a menor das nossas preocupações, certo? Ela estava começando a parecer um pouco irritada. Tom, eu realmente não tenho esse tipo de dinheiro. Minha conta está quase no limite. Vocês têm contas separadas? Sim, sempre tivemos. Parecia mais justo assim. Ele gosta de gastar seu dinheiro em coisas completamente diferentes. Eu entendo. Quanto você deve? Tom, prefiro não dizer. É muito e não tenho orgulho disso e tenho medo que você... Vamos, eu a interrompi. Cerca de 8.000, ela admitiu timidamente. Eu não pude evitar. Eu tive que rir. Tolo, isso não tem graça. Eu nunca sei se vou conseguir dinheiro no caixa eletrônico. Isso é uma droga. Tudo bem, me dê o número da sua conta. Eu não quero seu dinheiro, ela disse, teimosamente, orgulhosa e lindamente. Eu precisava pensar rápido. Isso não é caridade. O que eu tenho que fazer? Lembre-se, eu não estou aqui pelo dinheiro. Não sou uma mulher de virtude fácil, ela disse ainda incerta. Eu tinha que lidar com isso diplomaticamente. Isso poderia facilmente dar muito errado. Vou transferir algum dinheiro e usá-lo para comprar algo. Você só precisa me ajudar com a compra em si. Quero um conjunto completo de roupas femininas, artigos de higiene, cosméticos, tudo. Tudo isso ficará aqui na minha casa e continuará sendo minha propriedade. Você pode usá-lo ocasionalmente.
Ah, o rosto dela se iluminou. Esse era um arranjo com o qual ela poderia concordar. Uma maratona de compras dessa escala era certamente irresistível para ela. E eu também espero uma lingerie bacana. Certo, ela estava claramente se aquecendo para a ideia. E Tina? Sim? Não quero que você tenha dificuldades financeiras. Vou transferir um pouco mais para ajudar com sua conta. Não muito, só para aliviar suas preocupações, ok? Não quero que você fique estressado o tempo todo. Ok, ela disse sorrindo timidamente como uma garotinha. Cara, eu realmente poderia me acostumar com ela. Tantas facetas para uma mulher, tão inteligente, vibrante, cheia de emoções. Droga, percebi mais uma vez que estava completamente apaixonado por ela. Minha mente ainda estava acelerada, então eu simplesmente soltei. Tina, eu te amo. O quê? O quê? Ela estava claramente surpresa. O que isso significava? Eu tinha errado? Ela parecia quase que ia chorar. Desculpe, quero dizer, talvez eu não devesse ter dito isso. Seu idiota, meu Deus. Ela me abraçou forte e me cobriu de beijos. Tenho que ir trabalhar agora. Ah, ok. Eu tinha previsto várias reações, mas certamente não essa. Vejo você amanhã, querida. Querida? Sério? Ah, e a propósito, eu também te amo. E com isso, ela se foi. Eu, por outro lado, ainda estava em choque. Eu realmente tinha acabado de confessar meu amor por ela? Eu sabia disso há muito tempo, mas sempre evitei dizer, com medo de assustá-la com esse tipo de compromisso. E ela realmente não só aceitou minha confissão como também respondeu que me amava também? Uau! Eu praticamente flutuei pelo resto do dia. Na tarde seguinte, Tina chegou na minha porta com um sorriso radiante. Vamos lá. Ei, Tina, que surpresa agradável. Qual é o plano? Perguntei, mantendo uma cara séria e fingindo não saber. Vamos, seu babaca. Ela deu um soco brincalhão no meu braço. Vamos lá. Quero fazer umas compras sérias hoje. Mexa-se, preguiçoso. Eu a segui cautelosamente para fora do prédio. Por algum motivo, eu me senti exposto, como naqueles sonhos em que você percebe que não está usando calças e todo mundo está olhando. A diferença era que isso não era só minha imaginação. Bem, eu estava usando calças. Mas parecia que todos estavam realmente olhando para nós. Por fim, relaxei, percebendo que era exatamente assim que era ser vista com alguém tão deslumbrante quanto Tina. Era apenas um território desconhecido para mim. Além dos olhares curiosos, havia algo mais que parecia estranho. Foi como sair da segurança da minha caverna para um campo aberto, me sentindo vulnerável de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes ao sair do meu prédio. Então me ocorreu. Eu estava em público com Tina. Eu estava fazendo algo que tinha sido estritamente proibido por meses. Eu estava quebrando um tabu. Enquanto isso, Tina estava completamente imperturbável e de bom humor. Algumas horas depois, voltei com meu carro totalmente carregado e Tina de bom humor. Só de vê-la assim, me encheu de imensa felicidade. Lá lá lá, alguém vai ter sorte hoje à noite, ela cantou. O canto dela não era exatamente do meu gosto, mas a letra parecia boa. Você vai passar a noite? Claro que quero passar a noite com um homem que amo. Mas não o único homem, pensei, sabiamente mantendo-me quieta. Parado na minha cozinha tomando refrigerante, uma ideia me ocorreu. Procurei em uma gaveta e silenciosamente entreguei a ela uma chave. O que é isso? Chama-se chave. Espertinha, ela riu. O que isso significa? Significa que você mora aqui agora. De repente, insegura, fiquei preocupada com a reação dela. Eu estava sendo muito direto, afastando-a? Bem, às vezes, pelo menos, eu voltava atrás. Tanto quanto você quiser, é claro. De qualquer forma, você deveria ter uma chave. Eu tive que fazer uma pausa antes de começar a gaguejar. Certo. Ela levou isso casualmente.
Não parecia grande coisa para ela, mas para mim, era um sinal de que ela estava gradualmente se tornando minha. Eu sentia que ela era 40% minha e 60% de Ralph naquela época, a julgar pela forma como ela dividia seu tempo entre nós. Gradualmente, conseguimos preencher o espaço em seu armário, e ela até começou a dar ao meu apartamento um visual feminino. Apesar disso, nossa vida na cama continuou maravilhosa e evitamos quaisquer problemas relacionados a Ralph. No entanto, tudo mudou alguns meses depois que ela recebeu sua chave. Quando ela entrou em nosso apartamento, ela parecia visivelmente chateada. Que babaca, ela exclamou. O que foi, querida? Ralph, ele está saindo com outra pessoa. Ah! O que mais eu poderia dizer? O divórcio deles foi finalizado e, diferentemente dela, ele manteve seus votos de casamento. Ele era completamente inocente de todo o complicado triângulo amoroso. Acho que ele só fez isso para me deixar com ciúmes. Funcionou? Claro que não. Ele pode. Oh, merda. Não sei. Eu ainda o amo, sabia? Eu sei, respondi tristemente. Sinto muito, mas é tão difícil para todos. Mas ele não merece isso. Nós merecemos. Eu sei. Embora às vezes ele realmente me deixe louca. E se ele a amasse? E se ela fosse feita para ele? Isso seria perfeito, pensei, tentando manter uma cara séria. Ela passa as noites na casa dele? Eu me referi intencionalmente à casa dele. Acho que ela passa sempre que estou aqui. Eu não me importaria se você passasse mais tempo aqui conosco. Então, este é o nosso lugar? Sim. Esta é sua casa tanto quanto é minha. Isso é muito fofo. Mas você sabe que eu ainda amo Ralph. Não posso simplesmente terminar com ele assim. Você já pensou em usar equipamento de proteção? O quê? Por quê? Estou tomando anticoncepcional. Claro, mas você não conhece essa mulher. Ela pode ser muito ativa. É uma questão de saúde. Ok, eu fui indelicado. Eu sabia que oferecer proteção poderia reduzir o interesse dela em intimidade com Ralph. Eu esperava que eles pudessem encorajá-la a ficar comigo em vez disso. E nós deveríamos tê-los usado desde o começo. Ah, eu entendo agora. Droga. Ele pode estar colocando nós três em risco dessa forma. Bem, eu realmente não posso confrontá-lo sobre isso. Ele provavelmente está fazendo isso só para me chatear e me deixar com ciúmes. Não quero que ele pense que está funcionando. Ok, então, por favor, use contraceptivos com ele. Não quero começar a usá-los com você. Ah, não, claro que não. Mesmo agora, não tenho intimidade com ele com tanta frequência. Somos mais como irmãos neste momento. Droga. Foi muito difícil ouvir que eles eram próximos. Só de pensar nisso eu me senti mal. Mas eu tinha que lembrar da nossa história. Eu estava tendo um caso, então não tinha o direito de ficar com ciúmes. Eu precisava ser paciente e conquistá-la aos poucos. Eu sabia desde o começo que não seria fácil, mas eu estava determinado a realizar meu sonho. Ela passou mais tempo conosco do que com ele, e isso pareceu uma pequena vitória. Mas Tom, ainda é difícil para mim vê-lo desaparecer em seu quarto com aquela mulher. Em seu quarto? Sim, tínhamos quartos separados depois do divórcio. Uau, isso está ficando mais interessante, pensei enquanto íamos para o quarto para nos divertir um pouco. A cama parecia nos atrair como um ímã, e hoje não foi exceção. Depois disso, não consegui resistir a deixar escapar de novo. Tina, eu te amo. Eu sei, eu também te amo. É por isso que é tão difícil. Eu também amo Ralph. Sim, eu entendo. Tina, estou feliz com nosso relacionamento. Eu menti. Mas me incomoda um pouco que você ainda não ouse sair comigo em público, especialmente à noite. Você ainda está saindo com ele exclusivamente. Tom, eu não tenho muita intimidade com ele. Ele tenta o seu melhor para se apresentar porque sabe que eu gosto mais de você. Mas socialmente, eu gosto da companhia dele.
Sinto que devo isso a ele. Ok, eu entendo. Percebi que meu ciúme estava ficando mais forte. Parecia que ela estava namorando Ralph agora. Mas também posso ser vista com você. Não é que eu tenha vergonha de você. Você não é tão feio assim, na verdade. Você é bem bonitinho. Eu sei. Mas eu não sou tão atraente quanto ele. Não me peça para mentir para você. Ralph é provavelmente o homem mais bonito que já vi. Eu sei. Agora eu me senti muito deprimido, mesmo sendo verdade. Não fique chateado. Eu te amo. Sim, eu sei. Mas precisamos mesmo continuar a ter intimidade com ele? Sim. Se ele quiser, não vou recusar. Devo a ele, não devo? Sim, talvez você esteja certo. Mas ainda dói. Em todo caso, isso raramente acontece. Eu suportei como sempre. O objetivo de longo prazo era crucial. No entanto, quando ela saiu do nosso apartamento para passar a noite com outro homem, isso quase me destruiu. Eu podia simpatizar com o que Ralph deve ter sentido ao nos descobrir. A dor era intensa. Passei aquela noite com medo de que ela pudesse escolhê-lo novamente. Ansioso para que ele finalmente melhorasse suas habilidades de fazer amor, o que me deixou incerto sobre minhas perspectivas com ela. Imaginei o que eles poderiam estar fazendo naquele momento. Beijando-se, na cama juntos, ela sussurrando palavras doces em seu ouvido. Em essência, suportei uma noite quase sem dormir, cheia de medo e ciúmes. Uma sensação familiar sempre que ela estava com ele. Era realmente exaustivo. Eu me sentia como marido traído naquela época, e não era nada agradável. Algumas semanas depois, minha frustração atingiu o auge. Ela gradualmente reduziu suas noites na casa de Ralph para apenas 1 ou 2 por semana. Aliviou um pouco minha dor, mas ainda era difícil de lidar. Tentei não pensar em como Ralph deve ter se sentido enquanto a perdia lentamente. Minha prioridade era clara, e poupar seus sentimentos não ajudaria meu objetivo. Sentindo-me confiante o suficiente para arriscar, decidi abordar o assunto. Tina, o que você acha de sermos exclusivos? Já não somos? Ou você está saindo com outra pessoa? Não, eu não estou, mas você está. O quê? Ah, entendi agora. Bom, eu quase não durmo com ele de qualquer forma. Mas se ele me quiser, eu estou lá. Devo isso a ele, e ainda me importo com ele. Você sabia o que era isso desde o começo. Entendo. Então, tudo bem se eu tiver alguém do lado também? O quê? Não? A expressão dela ficou brava, então suavizou quando ela entendeu a situação. Não sei, quero dizer. Não sei. Temos que lembrar oficialmente que somos nós que estamos errados. Eu era casada com Ralph. De certa forma, ainda sou dele. Eu o machuquei e ele não fez nada de errado. Acho que ainda o amo. Sim, eu entendo. Mas ainda dói. Sim, assim como nós o machucamos. Tina, você não está sofrendo aqui de jeito nenhum. Você tem 2 homens para escolher. Isso não é verdade. Me mata machucar Ralph. E eu sinto como se estivesse traindo vocês dois. Eu sinto como se estivesse sempre traindo alguém. Então por que não termina com Ralph? Você está praticamente morando aqui. Eu não posso. Ele ainda espera que nos reconciliemos, e eu ainda tenho alguns sentimentos por ele. Droga. Sim. Por algumas semanas, não houve muita mudança. Claro, ela começou a passar mais tempo comigo em público e até me apresentou a alguns de seus amigos, o que significou muito. Mas, fundamentalmente, nada mudou. Ela ainda se encontrava com Ralph pelo menos uma vez por semana. Parecia que ela estava me traindo, e isso estava me destruindo. Senti que era hora de uma mudança drástica. Pode me chamar de egoísta, mas decidi alavancar meus recursos para conquistá-la. Pode ter sido injusto, mas havia muita coisa em jogo. Eu sabia que ela teria uma folga de 2 semanas em breve.
Imaginei que nem ela nem Ralph poderiam pagar por algo extravagante, mas ela tinha começado a planejar algumas viagens curtas com nós dois. China? A atmosfera era relaxada enquanto nos aconchegávamos no meu sofá, assistindo a um programa sem sentido na TV. É? A resposta dela foi distraída. Você terá essas 2 semanas de folga em breve. Sim, começando na semana que vem. Bem, eu já reservei uma pequena viagem para nós. Ah, você já reservou alguma coisa? Você não deveria ter perguntado? Maldivas, eu a interrompi. Sim, fale sobre injusto. O quê? Ela parecia incrédula. 2 semanas, bangalô aquático, resort legal, tudo incluso. Voou, ela testou a força da minha caixa torácica com seu abraço entusiasmado. Eu não acredito. Tom, você é louco. Eu sempre quis. Quer dizer, sério? Maldivas? Eu sei que você mencionou. Não pude deixar de me sentir um pouco presunçoso. Aquele movimento definitivamente funcionou. A noite que se seguiu acabou sendo bem interessante. Exaustivo, na verdade. Eu senti como se estivesse comprando ela? Talvez um pouco. Isso me desencorajou? De jeito nenhum. Isso foi crucial para toda a minha vida e eu não ia jogar limpo. Eu estava determinado a conquistar a mulher que eu amava, não importava o que custasse. Tom, estou realmente ansioso por isso. Oh. O quê? Eu tinha planejado ir a Hamburgo com Ralph para visitar a irmã dele. Entendo. Devo cancelar? Não ouse. Nós a visitaremos mais tarde. Vai ser difícil explicar isso para Ralph. Essas 2 semanas serão um verdadeiro inferno para ele. Eu entendo. Consegui parecer simpático, mas de alguma forma ela deu a notícia ao pobre Ralph. Fiquei aliviado por não estar lá. Inesperadamente, ela passou a noite depois de discutir com Ralph em nosso apartamento em vez do dele, como planejado originalmente. Não ousei pedir detalhes, e melhor ainda, ela não voltou para ele até que partíssemos para as Maldivas. Ele provavelmente não estava emocionado, mas eu certamente estava. As férias foram como um sonho perfeito. Eu era objeto de inveja de todos os homens presentes. Naturalmente, éramos íntimos, nos deliciávamos com comidas incríveis e passávamos muito do nosso tempo mergulhando, praticando snorkel e praticando nossas atividades internas habituais. Eu apreciava os momentos relaxantes que compartilhávamos depois de fazer amor. Nós nos aconchegávamos em um sofá de 2 lugares no deck com vista para o mar, o cabelo dela suavemente desgrenhado pela brisa morna. Era um cenário absolutamente perfeito, o que me fez decidir trazer algo potencialmente perturbador. Tina, eu estava pensando. Bem, o que você acha de passar todas as suas noites em nosso apartamento? Eu prefiro lá, mas e Ralph? Eu realmente quero que tenhamos um relacionamento normal. Exclusivo. Quero você só para mim. Ela olhou para mim com uma expressão difícil de ler. Oh, Tom, querido, eu adoraria mesmo, ela respondeu, embora a incerteza tingisse sua voz. Apenas faça. Mas e quanto a Ralph? Você precisa deixá-lo ir. Ele merece seguir em frente. Você está segurando ele para trás. Ela ponderou isso por um tempo. Talvez você esteja certo, ela finalmente respondeu. É melhor assim. Precisamos parar de causar dor. Você tem que parar de dar falsas esperanças a ele. Ele ainda acredita que pode reconquistar você, e isso é cruel. Para meu alívio, ela assentiu. Eu entendo que você queira ser gentil com ele, mas você só está prolongando o sofrimento dele. Você está certa. Fiquei aliviada que ela pareceu concordar em acabar com a agonia dele sem considerar me deixar. Mas então ela começou a chorar. Mas é tão difícil. Este é realmente o fim para Ralph e eu. Tínhamos planos para filhos, para envelhecermos juntos. Parece errado deixá-lo assim. Só por intimidade? Ah, não, nunca pense assim. Não estou com você só por uma questão de intimidade.
Você é muito mais amável do que ele. Você é atenciosa, empática, legal, madura. Gosto de ter intimidade com você, mas não estaria aqui se fosse só isso. Não sou tão superficial. Amo você pelo que você é, adoro passar tempo com você. Preciso de você. O mesmo aqui. Certo, Tom? De agora em diante, você é meu homem. Meu único homem. Você tem direitos exclusivos sobre meu corpo e minha alma. Parecia cafona, mas as lágrimas dela tornaram isso genuíno. Eu também fiquei comovido e, com a voz trêmula, só consegui dizer um sim sincero sem me sentir envergonhado. Felizmente, eu não estava lá para o confronto final de Ralph. Eu realmente não o invejei. Suportar a perda gradual de uma mulher como Tina por um período tão longo deve ter sido agonizante. Mais tarde, ela me confidenciou que era realmente terrível. Ele chorou, implorou, ajoelhou-se, jurou nunca mais encontrar outra mulher, até mesmo alegou que eles nunca tiveram intimidade. Infelizmente, a última parte parecia plausível. Nós gradualmente minamos o senso de confiança desse homem. Quando Tina retornou, visivelmente perturbada com o resto de seus pertences, não houve intimidade naquela noite. Eu simplesmente a segurei e a confortei através de suas lágrimas. Então, eu tinha vencido? Sim. Foi fácil? Longe disso. O problema era que ela ainda tinha sentimentos por outro homem, e nós dois começamos nosso relacionamento como traidores. Moralmente, nossa fundação era instável, mas o mais importante, as dúvidas persistiam. Ela ainda estava se encontrando secretamente com Ralph? Ela sentia falta dele? Ele poderia satisfazê-la agora que ele era o caso em vez do marido traído? Comecei a segui-la ocasionalmente e, para minha consternação, descobri que ela ainda estava saindo com Ralph. No entanto, eu não tinha acesso ao apartamento dele e não podia segui-la constantemente. Se ela descobrisse que eu a estava monitorando, isso causaria caos e eu poderia perdê-la novamente. Minhas opções eram limitadas. Tudo o que testemunhei foram intervalos de almoço aparentemente inocentes, sem nem mesmo um beijo de verdade. Ainda assim, o medo e o ciúme me consumiam. E se ela estivesse me traindo com ele? O pensamento era insuportável. Meu medo aumentou quando, por coincidência, encontrei alguns conhecidos que a conheciam e estavam convencidos de que ela ainda estava com Ralph. De repente, a situação virou completamente. Agora estávamos vivendo juntos como um casal, com Ralph se tornando uma ameaça ao nosso relacionamento. Eu constantemente temia que suas habilidades na cama pudessem melhorar com o tempo com motivação suficiente. Se ele correspondesse às minhas habilidades, eu me preocupava que ela não precisaria mais de mim. Ele era mais atraente e maior, e ela ainda admitia amá-lo. Esses pensamentos eram como um irracional, mas me atormentavam. Eu sempre tinha essas lágrimas durante a intimidade que começaram a diminuir meu prazer. As consequências do karma estavam se tornando claras. A situação estava longe do ideal. Mas o que eu poderia fazer? Confrontá-la? Arriscar empurrá-la de volta para Ralph? Não, era mais seguro não balançar o barco. Ela não sabia que eu suspeitava que ela estava traindo, e até agora a vida estava tolerável, se não boa. O problema era que Ralph tinha tentado uma estratégia similar de negação quando eles estavam juntos, e não tinha funcionado para ele. Isso estava me deixando louco. Depois de semanas de crescente insegurança, eu mal conseguia tolerar mais. Tom, querido, como você se sente sobre começar uma família? Nossa, isso veio do nada. Ah, Tina, não tenho certeza. O quê? É porque não somos casados? Tom, estou pronto para mudar isso quando você quiser. Não, não é por isso, é porque você ainda está envolvido com Ralph, e eu não saberia se sou o pai. E assim, de repente, a verdade veio à tona. Eu tinha agitado as coisas e agora eu esperava nervosamente para ver o que aconteceria em seguida. Ela olhou para mim em choque e saiu abruptamente da sala. Droga! Eu a perdi? Ela voltou alguns minutos depois, com lágrimas nos olhos. Sinto muito, Tom. Vou parar de vê-lo. Pelo menos sem você. Sem mim.
Não estou interessado em caras. O quê? Você realmente acha que eu ainda estou dormindo com ele? Bem, sim, mais ou menos. Você não pode ser tão densa. Eu prometi ser fiel a você e pretendo manter essa promessa. Sim, tive alguns almoços com ele. Senti que lhe devia muito, mas estou comprometida com você. Por algum motivo, acreditei nela. Sinto muito, Tina, mas você entende por que eu poderia ter dúvidas, dada a nossa história. Sim, cometi erros. Tenho que viver com essa reputação, mas nunca menti para Ralph. Eu não contei a ele sobre te conhecer, mas nunca menti diretamente para ele. E agora estou dizendo que sou fiel a você. Eu me senti tola naquele momento, mas também senti um tremendo fardo sendo tirado dos meus ombros. Nós dois ainda estávamos lidando com as consequências de trair Ralph. Então você vai parar de vê-lo? Provavelmente. Você acha que eu deveria? Se você pode, por que ainda não parou? Eu tenho que assumir que você ainda tem sentimentos por ele. Tom, querido, Ralph e eu estamos juntos há uma eternidade. Todos, inclusive nós, achavam que éramos feitos um para o outro. Nosso futuro juntos parecia garantido. Somos amigos há séculos, fomos os primeiros um do outro e deveríamos envelhecer juntos. Sempre pensei que o amava. Mas acontece que eu amava, até certo ponto. Foi só quando te conheci que eu realmente entendi o amor verdadeiro. E não é só sobre atração física. Com o Ralph, eu tenho camaradagem, amizade, afeição. Eu me importo com ele, e você poderia dizer que o amo como um irmão. Mas com você, é um amor profundo e genuíno. Então, é claro que posso parar de vê-lo se precisar. Você conquistou meu coração completamente. Eu continuei saindo com ele mais por obrigação do que por amor. Acho que ele me ama tão profundamente quanto eu te amo, e eu tentei decepcioná-lo gentilmente. Eu entendo. Eu senti tanto alívio. Você não acha que está dificultando as coisas para ele desse jeito? Ele ainda pode ter esperança de reconquistar você. Deve ser uma tortura para ele. Sim, você provavelmente está certo, eu sabia disso também, mas eu estava fraco demais para acabar com isso completamente. Ótimo, eu disse, embora provavelmente não fosse apropriado, pois me vi sorrindo largamente. Ela finalmente era minha. Completa e verdadeiramente. Senti músculos relaxarem no meu corpo que eu nem tinha percebido que estavam tensos. Uma sensação de contentamento tomou conta de mim. Tom, tudo bem se eu o visse ocasionalmente? Sem nada íntimo, é claro, e com você presente, ela acrescentou rapidamente. Bem, considerando seu passado, eu preferiria que não visse. Tenho que admitir que isso me deixa desconfortável. Mas eu entendo se você sentir que precisa, eu respondi. Muito obrigada por concordar com isso e por me perdoar por vê-lo em segredo, ela disse. Que escolha eu tinha? Entre nosso círculo de traidores habituais, eu não poderia culpá-la por algo tão pequeno, poderia? Nas semanas que se seguiram, nós nos mimamos com carinho. Fomos incrivelmente atenciosos durante momentos íntimos, trocamos pequenos presentes, levamos café para a cama. Tudo. Meu objetivo era garantir que ela não olhasse para Ralph novamente. Quanto à motivação dela, eu não tinha certeza, talvez culpa, afirmando seu território, certificando-me de que eu não estava desconfiado. Seja lá o que fosse, foi agradável por um tempo, mas se tornou um pouco opressor. Eventualmente, nós dois diminuímos o ritmo e nosso relacionamento se estabeleceu em um compromisso estável e de longo prazo. Estávamos sentados à mesa do café da manhã em uma linda manhã de sábado. Sim, Tina, respondi inesperadamente. O quê? Concordo. Querida, do que você está falando? Você me pediu em casamento, lembra? O rosto dela se iluminou intensamente. Sério? Você se casaria com um trapaceiro como eu? Tina, não vamos insistir nisso. Nenhum dos nossos passados é perfeito. Rapaz, você não vai se arrepender disso. Eu não conseguia parar de sorrir tolamente. Eu serei fiel a você, você não precisa se preocupar. Eu sei. Mas eu não fiz.
Talvez fosse exatamente isso que ela havia prometido a Ralph também. Vou garantir que você não se arrependerá disso, Tom. 6 anos e 2 filhos depois, eu ainda não mudei. Ela continua a me mimar e eu faço o mesmo por ela. No entanto, não sou ingênuo. Sem discussão, habilitamos o rastreamento de smartphone um para o outro. De vez em quando, eu discretamente verifico seus e-mails e telefone. Até agora, ela permaneceu fiel. Nosso casamento começou com infidelidade, uma falha que perdura. Oficialmente, Ralph aceitou a situação. Para minha consternação, ele nos visita frequentemente com sua nova esposa e filho. Nós nos esforçamos para manter a civilidade, mas a tensão enche a sala em sua presença. Percebo seus olhares furtivos em direção a ela, o que me perturba profundamente. Lembrando de nossa história, faço todos os esforços para satisfazê-la, tanto na cama quanto de outras maneiras. A insatisfação em seu relacionamento anterior a afastou de Ralph e estou determinado a não repetir isso. Apesar das dúvidas persistentes, provavelmente infundadas, estou começando a acreditar. Conquistei a mulher dos meus sonhos de um homem mais atraente, embora comprometendo meus padrões morais. Valeu a pena? Claro que sim.